Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 do meu treinamento para trabalhar a sua mentalidade, seu mindset para gerar mais abundância financeira e entender mais sobre esse tal de empreendedorismo que as pessoas tanto falam hoje. Se você está aqui, essa é a nossa segunda aula e você não viu a primeira, para tudo, porque a primeira aula a gente falou muito sobre como pensa uma pessoa que tem dinheiro. Como que ela fez durante toda a trajetória para chegar lá? Quais são os segredos que vão fazer você pegar o que seriam os atalhos desse caminho? Mas se você já assistiu essa aula, hoje vamos falar de uma coisa que eu sei, que eu tenho certeza, que não importa quanto você ganhe na sua vida hoje, você quer ganhar mais, né? Fala a verdade, eu sei que você quer ganhar mais, todo mundo ganharia mais de uma certa forma. E é por isso que eu quero mostrar para você hoje a oportunidade. Como que é o nosso mercado hoje? Eu canso de ouvir as pessoas falar do Brasil, né? O Brasil tá ruim para ganhar dinheiro, a crise tá aí, a crise é muito grande. Olha que coisa interessante, né? Porque à medida que muitas pessoas perdem dinheiro, alguns poucos têm que estar ganhando. E eu conheço muitas pessoas que ganham. Aliás, eu me tornei uma delas. E é isso que eu quero falar para você. O que acontece hoje que há 20, 30 anos atrás não era viável? Eu quero falar para você dos 3 mercados que realmente, cara, vão fazer você ganhar dinheiro numa facilidade tremenda. Facilidade, Diego. Eu não estou falando que, de uma certa forma, você vai ficar sentado e esse dinheiro vai entrar. Mas se você compreender como eles funcionam, se você se posicionar nesses mercados, não importa que você tenha outras ambições, outros desejos, como eu falei, hoje eu tenho 6 negócios, você sim vai entender que a médio e longo prazo vai valer a pena você ter feito esse investimento. Mas para isso, primeiro eu quero que você entenda o seguinte, falando sobre empreendedorismo, vamos pensar nos nossos avós, assim. Cara, antigamente, eu acho que é por isso que as pessoas tinham muito filho antigamente. Por que acontece? Você trabalha numa empresa, trabalha o dia inteiro, aí chega cansado na sua casa, está cansado, e aí você não tem o que fazer. Vamos supor que você quisesse abrir um negócio. Cara, mas para abrir um negócio no passado, você tinha que ter muita grana. Você trabalhou a vida inteira, você chega em casa 6, 7, 8 horas da noite, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Você ficava lá com a sua esposa, né? Antigamente, muito antigamente, tinha nem televisão, não tinha internet, então já viu, não tinha celular, já viu, né? Só tinha filho para fazer. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque hoje você tem ferramentas completamente diferentes para ganhar dinheiro. Hoje você tem exatamente esse acesso que você está tendo a mim. Você está tendo acesso a um conteúdo gratuito, cara, que você não teria há 20, 30 anos atrás. Isso não existia, isso não chegava aos seus ouvidos. Então todo esse conhecimento, de alguma maneira, ele tem que servir para fazer você abrir a sua mente e ganhar dinheiro. Então, o primeiro mercado que eu quero falar para você, que é muito interessante, que é um mercado já até conhecido, que é o mercado financeiro. As pessoas ganham dinheiro no mercado financeiro. As pessoas realmente que têm cultura, os investidores, eles conseguem prosperar, ganhar fortunas. Só que eu quero te deixar claro o seguinte, embora eu ache e aconselhe para você, muito importante que você se posicione no mercado financeiro, tenha uma carteira de investimentos. Eu não estou aqui para te dar uma aula de investimento, não sou nem um especialista na área, mas eu quero que você entenda que a cultura de você investir o seu dinheiro para juntar dinheiro, multiplicar dinheiro e não um fundo, é diferente de fundo de emergência. Fundo de emergência, reserva de emergência, você só vai atrair essa emergência para a tua vida, cara. É uma reserva de abundância financeira. Para você, às vezes é uma para você se divertir, uma sim para caso você precise, você está juntando, mas você tem que ter a cultura de desde o seu primeiro salário, não importa quanto você ganha hoje. Cara, pode ser que você vai juntar R$50 no final do mês. Mas isso é uma cultura que você começa a criar e faz toda a diferença. Mas, Diego, e para trabalhar e realmente ganhar dinheiro nesse mercado? Em primeiro lugar, é um mercado interessante, é um mercado que quando você tem pessoas que conhecem, que sabem investir no que a gente chama de day trade, que é a compra e venda de ações no diário. Hoje tem até as criptomoedas, que eu não vou me aprofundar nesse assunto que gera muita polêmica, porque acaba misturando com as pirâmides financeiras, não é isso que eu quero falar. Ambos os mercados, tanto de ações quanto de criptomoedas, são mercados que você pode ter grandes ganhos e, na mesma proporção, grandes perdas. Então, meu camarada, esse é o problema do mercado financeiro. Porque se você quiser se tornar um especialista, isso vai demandar anos de estudo e prática. Não é uma coisa que você consegue da noite para o dia aprender, nossa, estou andando ali, vou ganhar dinheiro. Todo mundo que fez isso achou que sabia um pouquinho, porque lá estudou 6 meses, 1 ano,
a maioria, não fala todo mundo, a maioria perdeu dinheiro, inclusive eu já perdi dinheiro no passado. Por quê? Porque a gente acha que sabe alguma coisa e não é assim. É um mercado que as pessoas com muito tempo elas acabam aprofundando. E se você gosta realmente de ficar na frente de um computador ali, estudando análise gráfica, os candles, tudo o que você tem que fazer, não é o teu caso, você não gosta de lidar com pessoas, talvez seja um bom mercado para você. Talvez seja interessante você começar a fazer cursos, você começar a se dedicar, porque é um mercado, cara, que você vai ficar literalmente ali, na frente de um computador, trabalhando. Não é o meu caso. Eu, por entender que é um mercado que necessita de um grande especialista, eu prefiro deixar um percentual do que eu invisto com esse especialista, mas fazer com que ele, através da expertise dele, do know-how dele, ele multiplique mais o meu dinheiro. É lógico, eu vou ter um perfil de risco, tem toda essa análise, mas hoje você que está começando, você não tem nada, cara, começa com R$50, é sério. Programa a sua mente para entender que R$50 no final do seu mês não é seu, é para você juntar esse dinheiro, para você já ter essa cultura, que esses 50 se tornem 100, 200, 500, 1000 e por aí vai ao passar do tempo na sua vida. Mas essa cultura, quanto mais você entende que isso é importante, isso não importa como você vai ganhar mais dinheiro, você vai estar sempre ávido a estar gerando isso de uma certa forma dentro da sua mente e o como sempre vai acontecer. Só que é um mercado que, na minha opinião, para você que está começando, terceiriza. Deixa na mão de uma pessoa, procura uma corretora, procura uma indicação de alguém. Eu posso depois passar uma indicação para vocês sem problema nenhum. Mas assim, é muito importante você se posicionar nesse mercado. Porque uma parte do seu dinheiro, com o passar do tempo, você vai pegar para fazer algo que você possa arriscar um pouco mais. E arriscar um pouco mais é às vezes pensar a médio e longo prazo. Pensar um pouco de um dinheiro que você tem ali, que eu não sei se é 50, 100 reais que você quer investir, mas para ter um retorno daqui a 5 anos. E quando você começa a investir a médio e longo prazo, você começa assim a ter um retorno, um risco-retorno mais interessante em termos de mercado. Mas como eu não quero aprofundar, eu só quero deixar claro para você, cara, esse é um mercado que faz a diferença você se posicionar. Primeiramente, e dá muito dinheiro com o passar do tempo. Ponto. Agora, qual é o segundo mercado? Um outro que realmente, esse para mim, ele é, nossa, a mãe de todos eles. Que é exatamente o que você me vê fazendo agora aqui, que é o mercado de marketing digital. O que acontece nesse mercado? Esse mercado ele tem uma grande vantagem. Não interessa se você tem 2 empregos, faz 2 faculdades. Cara, se você tiver 1, 2, 3 horas, não sei quantas horas do seu dia vai ser a prioridade para você realmente fazer o seu sonho. Eu aqui nesse exato momento, só para você ter uma ideia, eu tenho um material muito técnico aqui de gravação. Eu estou fazendo esse vídeo tranquilo para você no meu celular, daqui é um celular que está aqui. Só para vocês terem uma ideia e a qualidade do que eu estou fazendo. Então você não precisa investir rios de dinheiro. Você precisa pegar o seu tempo, descobrir o que você gosta de fazer e começar a se posicionar. Mas sabe qual é o erro das pessoas que querem trabalhar no marketing digital? Isso falando se você quiser ser um produtor. Você pode ser um afiliado. Para quem não sabe o que é afiliado, é alguém que divulga o curso de outras pessoas e acaba ganhando dinheiro em cima dessa divulgação desses cursos. Ele não produz. Você tem o produtor, no caso eu sou um produtor, e tem gente que só afilia. A questão é o seguinte, vamos começar pelo de afiliação, que as pessoas veem, nossa, é um mercado que tu pode ficar milionário, trabalhando com o trabalho dos outros, legal, oferecendo. Olha, o que eu conheço de gente que fracassa nesse mercado não é pouco. Porque sim, honestamente falando, é um mercado que para funcionar, para você divulgar cursos de terceiros, que já não é você, que você já não tem autoridade para falar, que você vai ter que criar de uma certa forma uma persona, um terceiro, fazer um anúncio. Cara, se você não tiver isso aqui para investir, fica complicado. Porque é um mercado de risco. É um mercado que você pode pegar, você pode arriscar um curso e não ter o retorno. É um mercado que você tem que estudar muito sobre uma coisa chamada tráfego. O público que vai comprar aquele cara, aquele tipo de produto que você quer vender. E isso demanda um estudo intenso. Não é em 3 meses que você vai ficar bom, que é o que a maioria acredita. Eu tenho muitos clientes que me procuram, não, fazendo um curso aqui de afiliados, Diego, vou ficar milionário. Não é assim, vai fazer 1, 2, 3, vai passar 6 meses, você vai acertar, vai errar, vai passar 1 ano. Aí você vai começar a entender 1 ano, 2 anos. Aí eu falo, nossa, Diego, mas 1 ano, 2 anos é muito tempo. Cara, quem era você 1 ano, 2 anos atrás? Quanto tu ganhava? Quanto você ganha hoje? Então não queira as coisas de imediato, não queira achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Eu quero que vocês entendam o seguinte, há 3 anos atrás eu não tinha um canal ainda. Há 2 anos atrás eu já tinha um canal, mas eu não tinha vendido um curso. Ou seja, tudo aconteceu na minha vida num espaço de tempo que não é longo. Parece até que é, mas não é. Você acha que eu devo falar sobre isso há mais de 10 anos? Não falo. Então por que eu estou querendo dizer isso?
pense a médio e longo prazo. É a mesma coisa que faz você ficar em forma na academia. Você não tem que ficar focado no resultado. Pensa no que você... Começa a gostar do negócio. E o segredo número 1 desse mercado, a oportunidade mais interessante é isso. O que você gosta de fazer? Então eu tinha minhas lojas de suplemento. Eu gostava de falar de academia, de ficar forte, legal pra caramba. Eu gosto de falar sobre isso. Mas o que acontece? Eu descobri que quando eu estava conversando com as pessoas, eu ajudava as pessoas a entrarem em forma, cara, elas me agradeciam, mas quando eu trocava uma ideia com alguém, quando eu falava um pouquinho mais sobre a vida, até sobre relacionamento muito na época, eu sabia que as pessoas, cara, você me ajudou muito, eram gratas, parecia que eu mudava mais a vida delas. E eu vi que aquilo me deixava mais feliz do que deixá-las em forma. E você começa, a partir dali, a construir uma autoridade. O segredo, para quem não quer afiliar, você quer produzir o conteúdo, é gerar essa autoridade, você ganhar essa autoridade. Mas sabe qual é o problema? Mesma coisa. Diego, você tem muitos inscritos. Para você é mais fácil. Eu vou botar uma live, entra 5 pessoas. 5 é muito pouco, cara. Quando você tiver 12, você vai começar a ter um negócio. E quanto tempo você acha que você precisa para ter 12? É só você falar com alguém para divulgar a tua live. Se você for bom, eu te divulgo. E faço isso, porque eu já fiz. Então o que eu quero deixar claro para você? É uma oportunidade, o celular é uma oportunidade de fazer o que você quiser da sua vida. Trabalhar, estou precisando pagar conta ainda. Tem que estudar também, que eu gosto disso aqui, faço minha faculdade. Estou falando para você largar a tua faculdade, você não precisa fazer isso. Mas vai trabalhar de 10 até as 2 horas da manhã, não me interessa o tempo que você tem. Eu só vou dormir 5 horas de sono, dane-se, é o teu sonho, cara. Tu vai ficar... Tu não prefere fazer isso para daqui a 2, 3, 4 anos? Você ter uma liberdade? Soma na tua vida aí, cara. Quantos anos você tem hoje? Soma mais 5 anos. Você acha que tu vai estar velho? Pelo amor de Deus. Imagina que tu tem uma meta para daqui a 5 anos estar ganhando, sei lá, 20 mil reais. É uma meta, eu vou te falar, uma meta humilde. Se você entender o que eu estou falando aqui. Só para você ter uma ideia, uma meta humilde. Quantas pessoas você acha que vão fazer, às vezes, uma faculdade legal e daqui a 5 anos vão estar ganhando esse salário de 20 mil por mês? Então, assim, abre a mente, abre a mente. Eu quero que você entenda isso. E para você ter autoridade nesse mercado, exatamente, você tem que fazer a mesma coisa que você faz para ficar em forma. Não ter pressa, gostar do jogo e demandar muito conteúdo gratuito. Muito conteúdo gratuito. O que é isso que eu estou mandando para vocês aqui? Conteúdo gratuito. Eu podia cobrar, eu sei da qualidade do que eu estou passando para vocês aqui. Mas quem disse que eu estou preocupado também só em lucrar? Quando eu faço isso, eu tenho o prazer de atingir um número maior de pessoas que num primeiro momento, entenda, ela acha que não vale a pena gastar. Talvez ela olhe esse curso e um dia lá na frente eu vou lançar um outro curso, ela vai falar, caraca, esse cara é fantástico, eu já vi um treinamento dele, eu vou pagar, vale a pena. E hoje a internet é fantástica, tão fantástica, que praticamente todo curso que você compra, você tem o direito de pedir um reembolso se você não gostar dele. Por exemplo, meu Fórmula do Talento eu estava dando 30 dias. O cara pode ver o treinamento inteiro, ele pode agir de má fé, que se ele não gostou, não mudou, ele pode pedir o dinheiro de volta. Então você não se sente, desculpa assim, uma pessoa assim, completamente, desculpa o termo, incompetente quando você tem a oportunidade de pagar um treinamento, que se você só tiver, você só vai pagar se você tiver resultado. Se você não tiver, você pede dinheiro de volta. E alguma coisa você mudou, se você quiser agir de má fé, tu pode fazer isso. Porque as plataformas, eu não tenho que autorizar o seu reembolso. Por exemplo, eu ofereci para vocês num vídeo, não sei se vocês viram, até o Talento Black, que é uma área de membros que eu falo sobre isso aqui. Mentalidade, empreendedorismo, R$19,90 por mês. Ou seja, por que, Diego, mas tu tem um treinamento que já custou R$500, R$1.000, por que você está dando um de R$19,90 por mês? Porque você atinge todos os públicos. Eu não estou preocupado em só fazer um ganho absurdo. Eu tenho produtos maiores, fórmulas de lançamento, que é um... Fórmula de lançamento não, esse é do Érico Rocha. Fórmula do Talento, que é um produto grande meu, mas eu tenho área de membro. Para quê? Para chamar pessoas também para conhecerem um dia um produto maior. Eu tenho os treinamentos gratuitos para chamar pessoas para conhecerem os mais baratos. E você vai escalando a pessoa. Mas para que eu vou fazer isso? Porque eu tenho gostado do que eu faço. Então, cara, quer ir para o digital? Para de ficar buscando qual é o melhor mercado? Aonde que eu posso ganhar mais dinheiro? Que não sei o que lá. Foca no que você... O que você faria se não precisasse de dinheiro? Lembra da aula 1? O que você faria se não precisasse de dinheiro? Porque é isso que eu faço. Mais uma vez, eu gravei o primeiro vídeo, foi numa sexta. Hoje eu falei, eu gravei, tá tranquilo, foi meu dia, trabalhei. Hoje é sábado à noite. De novo, podia estar saindo, podia fazer um monte de coisa. Eu gosto de fazer isso. Eu tenho um prazer em te ajudar. De coração. Quem me conhece, quem me acompanha sabe disso. Então o que eu quero deixar claro para você? Esse mercado é incrível. Eu recebo mensagens todos os dias, mais de 100 mensagens, e muitas delas são pessoas agradecendo mesmo, cara, isso é legal.
Eu me alimento disso. Então, eu me identifiquei com isso. Então, o que eu quero dizer? Mas talvez você queira ser um grande advogado, um nutricionista, um coach. E o mercado digital, se eu ver o seu Instagram, eu sei o nível do seu trabalho. Pode ter certeza. Eu posso até errar, porque às vezes você pode ser um cara bom, mas não trabalha ali. Mas no normal não é assim. Quando você vê o Instagram da pessoa, se eu ver um vídeo seu, se eu ver você falando, se eu ver uma foto, como é que você escreve, eu vou saber o nível do profissional que você é. Só que você negligencia isso. Só que isso não serve nem só para os negócios, serve para a sua vida pessoal. A maior vitrine que você tem é o seu Instagram. Eu sempre falo isso, Ou seja, você é muito mais aquilo que você aparenta ser. Só que eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Para vocês não ficarem presos nesse estereótipo, de ficarem preocupados. Não é para ficar preocupado, é para você entender que você tem uma oportunidade aqui. Então o que eu quero deixar claro para você? O mercado digital, para mim, é a mãe de todos os mercados. Porque a partir do momento que você começa a ter uma imagem, que você sabe vender a sua imagem, entenda uma coisa, grava aí no caderninho do talento. As pessoas, antes de comprarem o que você vende, ou o que você oferece de serviço, elas têm que comprar você. Então eu falava de conquista e sedução, eu posso vir aqui falar de negócio, eu posso vir aqui falar sobre mentalidade, que você, talvez, me conhecendo, você vai se identificar comigo. E muitas vezes você vai começar até a querer se vestir como eu, que acontece muito, a querer treinar, a ter hábitos parecidos. Por quê? A gente se identifica. Eu fico vendo os podcasts, ouvindo os podcasts do Érico Rocha, eu fico falando que parecido com ele. Pô, gíria, alguém fala comigo? Pô, total é uma gíria que ele fala lá. E sem querer eu tô falando. Por quê? Porque eu admiro o cara. Eu admiro o trabalho dele. E admirar e modelar alguém, cara, é uma arte. Por isso que eu falei na primeira aula. Quando você quer atingir um resultado, cola com alguém que já chegou lá. Começa a observar essa pessoa. Então, assim, é muito interessante você ter essa humildade de estar sempre aprendendo. Eu posso saber muito sobre um determinado assunto. Tem alguém falando, eu quero ouvir também. E essa pessoa pode ganhar menos do que eu, ter menos experiência do que eu, mas eu vou ouvir também. Só que sabe qual é o problema? Você tem que abrir a mente e falar com as pessoas certas. O problema é que você quer expor os seus sonhos para quem não entende nada disso. Fala pro teu pai e pra tua mãe que você vai trabalhar, vai ser um youtuber, vai trabalhar na internet, vai abrir um canal, vai ficar muito rico. Cara, vão rir de você. É sério, vão rir. Riram de mim. Então, assim, por quê? Você tem que entender que o empreendedor é isso. Já falei sobre a mentalidade. Você tem que abraçar o que você acredita. E quanto mais difícil tiver nesse início, maior vai ser o seu sucesso lá na frente. Você tem que pensar dessa forma. Então esse mercado, assim como você juntar o teu dinheiro, assim como você expor a sua imagem, saber trabalhar quem você é, isso é inegociável. Não interessa o mercado que você queira atuar, você tem que estar posicionado nesses dois mercados e mais um. E esse outro, olha, eu fico rindo porque ainda esse ano de 2019, início do ano, eu falava meio mal desse mercado, porque ignorantemente, como muitos de vocês às vezes podem fazer em outras esferas da vida, eu estou falando isso, mas eu também, cara, erro. A gente às vezes quer julgar uma coisa que a gente não conhece a fundo. Por quê? Porque a gente ouviu pessoas, igual eu estou falando que seus pais fazem, não abre um negócio que o seu primo quebrou, o seu tio quebrou, é difícil, as estatísticas mostram, mas você nunca conversou com alguém que já chegou lá. Então quando você só ouve falar, você começa, cara, a ter muito preconceito sobre o que a maioria fala. E o que eu quero lembrar para você, os 95% do mundo só ganham 5% do lucro mundial. Então por que tu vai ouvir a maioria se você pensa como a minoria? Então você abre a mente, cara. É importante você abrir a sua mente. É muito importante, porque quando a gente não busca a fundo entender o que a gente está fazendo, a gente é pego em golpe. Como vou falar diretamente das pirâmides financeiras que apareceram por aí com tudo, prometendo ganhos fora da realidade, segredos, que bom, os bancos não sabem o que a gente faz, né? Um monte de coisa, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que, enfim, não vale a pena. Mas eu quero te falar aqui, qual é o outro mercado? É interessante você perceber o seguinte, cara. Quando você quer ganhar dinheiro hoje no mercado tradicional, vamos supor que eu trabalho junto com você, a gente é uma equipe, a gente é uma equipe de vendedores, não sei, alguma coisa. Eu e mais meia dúzia, nós 7 aqui, a gente é amigo. Aparece uma vaga aqui, em cima da gente. Nosso supervisor saiu, ou foi promovido, ou foi mandado embora, tem uma vaga. Nós 7 viramos concorrentes. E muitas vezes, se você nunca viveu uma história dessa, eu já vivi, e não foi uma só, você vai começar a ver as puxadas de tapete, vai ver que a amizade balança, às vezes o teu chefe sabe que você é bom, já vivi isso, e quer te sabotar para que você não apareça muito, porque ele tem medo de perder vaga para você. Eu já vivi isso na prática. Então o mercado tradicional, às vezes, ele é muito cruel.
Então eu comecei a entender de um mercado que eu achava assim, cara, horrível, mas é um mercado que tem isso de bom. Para você ganhar dinheiro, as outras pessoas têm que ganhar dinheiro. Então eu acreditei o seguinte, as pessoas que não conhecem o mercado de marketing multinível, elas vão ter o mesmo preconceito que eu já tive. Por quê? Porque elas acham que é um monte de pessoas, pelo menos comigo, desculpa, mas a maioria das pessoas que vinham falar comigo eram pessoas extremamente despreparadas, extremamente, sabe, vem cá, Diego, porque eu falo com jovem, eu sou um comunicador, eu sei que se eu me posicionar no mercado, no passado, se eu chegasse, não, vou entrar, eu vou ganhar dinheiro. Mas a questão é o seguinte, eu achava que aquilo ali era uma coisa chata, era uma coisa que não tinha a ver com o meu propósito de vida. E aí, pessoal, Diego, vem ficar milionário, vem aqui e tal, e não sei o que lá. Só que eu descobri uma coisa, que é assim, é um pulo do gato. Se você não conhece o mercado de marketing multinível, eu estou querendo dizer o seguinte, é um mercado onde você entra e você pode sim vender produtos, você pode vender as coisas que tem na própria empresa, você consome pela metade do preço, às vezes pode vender, mas você tem a oportunidade de montar a equipe. E quanto as pessoas que você bota no negócio, a venda delas, ou as pessoas que elas também botam no negócio, você vai ganhando. E é um mercado que você cresce a médio e longo prazo. Mas só para vocês entenderem qual era o meu preconceito desse mercado, era o seguinte. Eu achava que era um mercado que os caras saíam que nem doentes na rua, vendendo, enchendo o saco das pessoas, que eram como me enchiam o saco. Eu achava horrível aquela abordagem agressiva, perturbando. Só que eu fui conhecer uma vez uma pessoa que ganhava nesse mercado mais de 100 mil reais por mês. Vocês têm noção do que é 100 mil reais por mês? Eu nunca tinha sonhado com um salário desse. Eu falei, até porque eu achava assim, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu nem precisava disso. Só que olha que interessante. Essa pessoa veio conversar comigo. E ela conversando comigo, ela falou assim, Diego, na minha rede, eu tenho quase 6 anos de negócio, e na minha rede, as pessoas abaixo de mim, eu tenho mais de 3 mil pessoas, acho que era um número assim. E eu pensando assim, desculpa o termo, pessoal, pô, que trabalho, né, desgastante, não era pra mim, eu ia falar um termo mais pesado, mas não quis usar agora. E por que eu falava isso? Porque eu já fui gerente de novos negócios. Olha que nome bonito. Gerente de abertura de conta na época do Banco Citibank, que hoje foi comprado pelo Itaú Personalité. E eu tinha minha meta. Quando eu entrei, assim, eu tinha que abrir 15 contas no primeiro mês, que a gente reúne, né? Familiares, amigos, todo mundo e tal. E depois, todo mês eu tinha que abrir 30 contas. Cara, abrir 30 contas num banco que quase não tem agência. E a conta, ela tem que passar por um processo de análise. Se o cara tiver o nome sujo, não entra. Ele tem que ter documentação, tem que assinar um monte de coisa. Você tem que sair que nem um doente na rua, desculpa o termo. Mas você tem que falar com 3, 4, 5 pessoas assim, de uma vez em uma hora, e pedir uma indicação. E, cara, não, deixa eu falar com teu amigo também. Vai numa empresa, fala, ei, meu amigo, deixa eu falar contigo também. Sabe aqueles caras chato? É um tipo de venda que, desculpa, não tem nada a ver comigo. Eu sou um cara, sabe, eu não gosto de forçar nada. E eu era um cara que trazia excelentes relacionamentos no banco. Pessoas que vinham, faziam investimento seguro, conversava com eles, vinham felizes. Só que isso, cara, não é um indicador que o teu chefe quer. Ele quer conta aberta, porque ele é cobrado por causa disso. Quem está feliz ou triste, ele não interessa isso. Sabe quantas metas eu bati? Nenhuma, fui mandado embora. Aí eu falo, Diego, mas você é um cara... Você já falava bem? Já falava bem. Mas eu tinha paciência de ficar com o cara batendo um papo, mostrando as vantagens. Eu gostava de trazer qualidade. Então, quando essa pessoa chegou... Por que eu estou falando isso? Quando essa pessoa chegou para mim e falou assim, cara, tem mais de 3 mil pessoas mais de mim, eu me imaginei que nem um maluco, esses caras malucos na rua, porque como eles me abordam, vem aqui, vai ficar milionário, E aí, de repente, cara, eu comecei a perceber o seguinte, eu percebi que essa pessoa chegou para mim e falou, cara, sabe quantas pessoas desses 3 mil caralhada aí, desculpa o termo, acabou saindo, em quase 6 anos eu botei? Eu não tinha noção, falei, 500, 300, eu não tinha. Aí ele falou para mim, 70. Aí eu caco os meus botões, fiz uma matemática. Ficou quase 6 anos, são 72 meses. O cara botou 70. Pô, mas é uma pessoa por mês, irmão. Peraí, meu irmão. Tudo bem, 6 anos, não é uma coisa agora, mas tu tá me falando que tu entrou num negócio, que basicamente você botou uma pessoa por mês nesse negócio. E você hoje ganha mais de 100 mil, já ganhou o quê? Um monte de coisa, já viajou para um monte de lugar. Ele, não, agora então tu vai entender, tu não vai acreditar. Sabe quantos desses 70 continuam trabalhando comigo hoje? 6. Você tem noção do que essa informação fez com a minha cabeça? Eu quero te dar uma noção. Eu fiquei louco. Por quê? Porque eu falei assim, então esse trabalho não é quantitativo, é o que eu sei fazer. Ele é qualitativo.
É um trabalho que não é de quantidade de pessoas, é de duplicação de conhecimento, é capacidade de liderança, é capacidade de comunicação, é estilo de vida empreendedor. Cara, quando eu entendi isso, eu literalmente falei assim, esse mercado é fantástico. É um mercado que realmente, literalmente, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha uma boa liderança, ela tenha realmente pessoas que sabem fazer esse negócio acontecendo para ensinar para você, o que não acontece por aí. Por isso que as pessoas são mal preparadas, digamos assim. Então, o que eu quis dizer com esses 3 mercados? Só que tem uma coisa que você não entendeu até agora. Você pode gostar ou não gostar de um deles, ou de todos, ou de 2, ou de 1, mas quando esses 3 trabalham em conjunto, que é algo que eu, de uma certa maneira, entendo como se faz, então não me interessa se você tem pretensão em trabalhar em 1, ou 2, ou em 3. Entendo o seguinte, hoje eu tenho uma estratégia, eu tenho vários mercados que eu trabalho além desses mercados, mas que eu consigo fazer uma fusão entre esses 3 mercados, principalmente esses 2, que é o mercado digital e o mercado multinível. É uma forma muito mais moderna, é uma forma muito mais eficiente de você fazer a coisa acontecer de uma maneira que eu não estou falando que é fácil, mas é simples. E é por isso que quando eu entrei nesse mercado, no meu primeiro mês, eu realmente fiz o recorde de entrantes na empresa, né? Eu fiz uma rede assim que foi o 01 disparado assim no primeiro mês, batendo recordes ali dentro da empresa. Por quê? Porque eu entendi uma estratégia diferenciada. Mas o que eu quero deixar claro desses 3 mercados da atualidade para você? Se você ler o livro Negócio do Século XXI de Robert Kiyosaki, você vai entender exatamente a oportunidade que esse mercado traz. Por quê? Porque eu conheci pessoas que já chegaram lá. Eu conheci pessoas que sabiam fazer. E quando eu entrei até nesse mercado, eu, de uma certa maneira, não estava precisando. Não estava, graças a Deus, não estava precisando. Entrei por estratégia. Entrei por inteligência. Entrei por entender que eu tenho que estar posicionado nesses 3 mercados, porque eles conversam. Quando um cresce, o outro cresce junto. Não tem como. Então, mesmo que eu tenha outros mercados, mesmo que eu faça, por exemplo, mesmo que eu fale, eu tenho meus atendimentos individuais, eu me posicionar nesses 3 mercados, eu estou desenvolvendo a minha imagem, a minha comunicação, a minha capacidade de liderança, a exposição marketing do meu trabalho, a minha capacidade de geração de renda, que a maioria das pessoas, quando tem um problema, algumas delas, isso aqui está envolvido. Então o que acontece? Quando você entende que não importa o objetivo que você esteja, eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. É importante você ter um posicionamento e diversificar os seus mercados, mesmo que você não esteja ali focado, doido. É o que eu falo, hoje eu tenho um estilo de vida, eu me cuido, eu não malho todo dia, dieta todo dia, muito feio. Eu tenho uma flexibilidade, mas eu tenho uma posição ali, eu tenho um estilo de vida ali que é um mínimo que me mantém satisfeito e me mantém em estado de progresso. E é essa que é a realidade. Mas todos esses mercados, eles têm algo em comum. Médio, longo prazo. Se você é um cara que pensa a curto prazo, meu camarada, entenda, 2 coisas vão deixar você no mesmo lugar que você está. Pensar em curto prazo e outra, comprar a crença das outras pessoas que não sabem do que elas estão falando. Ah, Diego, mas eu conheço um cara que foi afiliar um produto, ele treinou com afiliados durante 6 meses e não ganhou dinheiro. Ah, eu conheço um cara também lá no mercado financeiro que perdeu tudo. Ah, eu conheço um cara que entrou numa empresa XYZ de multinível e não conseguiu fazer sucesso. Como eu falei, eu também conheço um coach que desistiu. Eu também conheço advogado milionário, cara, realmente cara de muita grana, e advogado que não consegue ter um cliente. Advogado, hein, cara? O cara que passou ali 5 anos, pelo menos, na faculdade, estudou para a prova da OAB, para fazer lá, para ter o direito à advocacia. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Para de pedir opinião para quem realmente não conhece sobre o que está falando. Essa é a realidade. Você está querendo falar com alguém que você confia. Seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido.
Quem disse que eles entendem do que você vai perguntar? E aí eles vão fazer o que eu já fiz no passado, dar opinião sobre algo que eles não conhecem. Mas olha que diferença, se você talvez me ouvisse falar mal de um desses mercados, você pode ter certeza de uma coisa, talvez eu influenciaria você. Porque eu tenho às vezes uma influência, às vezes você já me acompanha há 1, 2 anos, 3 anos, aí pô, o Diego falou que aquele mercado não é legal. E você estaria errando. Então tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando que é uma lei, mas eu vivo isso. Eu estudei e vivo isso. Então, cara, abre a mente. E se por um acaso, eu não estou aqui, de uma certa maneira, para fazer propaganda de nenhum deles. Eu estou falando para você estudar, e se você tiver interesse em qualquer um deles isoladamente, eu te boto na mão das pessoas mestres para você se desenvolver. Fato. Fato, fato. Diegão, eu tenho interesse e tal, mas isso lá no final, eu vou dar essa oportunidade para vocês. Isso sem custo. Só que existe uma oportunidade, que isso eu vou falar para vocês na quarta aula, uma oportunidade que faz você evoluir em todos esses e mais dos que você possa ter também. Às vezes você também quer ser um nutricionista, às vezes eu não sei o que você quer, um professor de educação física, eu não sei. Mas que você vai conseguir ter uma base evolutiva ali que vai servir para todos eles, toda a sua carreira. E aí você vai entender a verdadeira mentalidade empreendedora. Mas isso aí eu deixo para o final. Eu só queria que, nesse vídeo, abrir a sua mente para você entender que, cara, principalmente, eu falei, se você tem um celular, bicho, se você tem um celular e uma conexão de internet, se você não está todo dia produzindo conteúdo em prol daquilo que você quer, do que você gosta, de quem é você, se você, preste atenção, se você não tem coragem de postar um story, você nunca vai ganhar dinheiro sendo empreendedor. O que tem uma coisa a ver com a outra? Você não posta o story, presta atenção no que eu vou te dizer, ainda vou até aproveitar fazer um desafio, que aqui a minha mente funciona na hora, tudo no improviso. Olha que coisa interessante. Você não posta stories porque você tem medo de falhar. E as pessoas falam que o medo de falhar é o maior medo que elas têm. Mentira! Mentira! Porque quando você vai postar um story, são 10, 15 segundos. Mesmo que você não soubesse falar, você conseguiria gravar 20, 30 vezes e sair alguma coisa decente em 10, 20 segundos, 10, 15 segundos. Então não vai falar que é medo de falhar, que você só publica se ficar legal. Não é uma live, não é algo ao vivo. Então o que você tem medo de fazer? Você tem medo da opinião das outras pessoas. Lembra que eu falei que isso é o que pode fracassar você, acabar com a tua vida? É exatamente isso. Porque você tem medo da opinião das pessoas. Você não tem coragem de pegar o teu celular e agora fala dos seus medos. Você nem tem coragem de falar dos seus sonhos, cara. Porque se você fala dos seus medos, alguém pode sacanear, falar que tu é um fraco. Se você fala dos seus sonhos, vão te zoar também, tu é maluco. Caraca, onde é que tu vai atingir isso? Não sei o quê. Você não sonha mais. Por quê? Você não acredita nem que você vai chegar lá. E as pessoas que estão te julgando, elas não acreditam, por isso que elas vão te sacanear. Só que esse é o teu amigo. Talvez algum dos seus familiares. Pessoas que você ama, que a tua preocupação é com o julgamento das pessoas que você ama. Gente que não te conhece bem ou mal, não te conhece, mas quem te conhece vai falar lá, cara, o que esse cara está falando, que ele quer atingir o sucesso? Olha ele, fracassado. Pois é, cara, fracassado é aquele que desiste. Porque o vencedor é aquele cara que às vezes também fracassa, mas ele continua lá. E ele passa por cima, ele colhe a aprendizagem, e lá na frente vocês olhem, pô, cara de sucesso, mas ninguém quer passar pelo julgamento dos outros, você não consegue fazer isso. Então fica um desafio para você. Eu quero que você simplesmente, acabou aqui, acabou essa aula, vai para o teu story, e pode falar, me marca. Eu fui desafiado, pode ir, desafio Diego Gil. Eu fui desafiado aqui pelo Diego Gil para falar sobre ou o meu medo ou o meu sonho. Escolhe um que você queira falar, ou os dois. Fala sobre você. Fala. Me marque em todos. Eu quero ver tudo que você falou. Eu quero ver se você tem coragem. Eu quero ver como que você falou. Mas talvez você não consiga nem fazer isso. Quem sabe você não é bom o suficiente e eu chamo você de repente fazer parte de algum negócio junto comigo. Só que você não tem coragem de fazer isso, não é? Aliás, talvez você tenha, mas a maioria que está aqui não vai ter. E a maioria, quando eu falo, estou falando assim, se tiverem por um acaso aqui, sei lá, 5 mil pessoas assistindo isso, eu vou ter no máximo, olha, no máximo 1% aí. 5% de 5 mil vai dar 25. Se a minha memória não tiver, se a minha matemática não tiver zoada aqui. 25 pessoas vão fazer de 5 mil.
Você tem ideia de como esse número é pequeno? Pois é, e olha que coincidência, o que eu falei? 5% das pessoas faturam 90% do lucro mundial. Se você não tem coragem de fazer esse story, cara, esquece. Só para você ter uma ideia, essa é a mentalidade empreendedora. Então, ó, abre a mente, cara. É um desafio simples. Aceita, vamos lá. Desafio Diego Gil. Vou botar a hashtag Desafio Diego Gil. Me marca Diego Gil Oficial, lá, @DiegoGilOficial. E marca e faz em todos. Vai gravar um story, 3, 10, 20, não interessa. Me marca em todos e escreve o desafio. Porque aí tudo aparece para mim. De repente eu reposto você. Se eu acreditar no que você está falando, eu reposto você. Aproveita e marca mais alguém no final. Marca mais 3 camaradas. Desafia eles a fazerem o mesmo. Isso não vai nem nessa primeira linhagem desses 3, não vai nenhum fazer, cara. Os caras não compram essa ideia. Pois é, se você não está disposto a fazer isso, não reclama se daqui a depois de 2, 3, 4, 5 anos você estiver no mesmo lugar, tá bom? Então, essa é a mensagem, essa é a reflexão. Ficou o desafio aí para você e se prepara que na terceira aula eu vou pegar pesado. Mas dessa vez eu vou te falar como você vai fazer. Se você não conseguiu fazer essa história, se você ainda está travado, se a coisa não está vindo, como que eu vou mostrar para você que você é capaz? Não desiste não. Se travou agora, beleza. Mas espera a terceira aula. Que ali a sua mente vai abrir. Beijo no coração. Te vejo na próxima aula.